Boa noite, estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo canal TP Fest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje nós temos entrevista pelos espaçosjurídicos.com.br com a advogada doutora Nayara Cordeiro, que vai estar conversando conosco sobre o tema pensão por morte em caso de união estável para você requerer pelo INSS. Então, para vocês que estão chegando na live, sejam todos muito bem-vindos. Para quem quiser enviar a sua pergunta, a sua dúvida, pode estar enviando a sua pergunta que a gente faz no decorrer da live, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui pelo canal TP Fest. Estamos ao vivo com mais um programa Bate-Papo Legal, aguardando a doutora Nayara Cordeiro entrar aqui para a gente iniciar nossa entrevista desta noite com o tema Pensão por Morte em casos de união estável. Então você pode estar enviando a sua pergunta que a gente faz no decorrer da live para a doutora Nayara dar a conexão. Para vocês que estão seguindo na live, hoje é a entrevista com a advogada Nayara Cordeiro. Uma boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo, seja bem-vinda no canal TP Fest, aqui pelos espaços jurídicos. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para quem não conhece. Claro, eu sou a Nayara Cordeiro, advogada aqui em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Atendo aqui presencial, mas online em todo o Brasil. E eu amo estar compartilhando informações sobre direito previdenciário, deixando aí a população bem informada sobre os seus direitos sociais, que são os direitos básicos, né? Então vamos lá. Então, o tema hoje é pensão por morte em caso de união estável para poder fazer o requerimento no INSS. E eu pergunto para a doutora, quem tem direito à pensão por morte e quais são esses direitos em uma união estável? Tá. Então, quem tem direito à pensão por morte são os dependentes, né, daquela pessoa que faleceu. E aí a gente tem uma classe de dependentes. Não é todo mundo que dependia, mas a gente tem três classes, que são os cônjuges e os filhos, depois os pais e depois os irmãos. Não é todo mundo. Então, se tem o cônjuge e tem o cônjuge e o filho vai ter. Pai, e mãe, e irmãos não vai conseguir. Uma classe vai excluindo a outra, né? Esses são os dependentes. Agora, no caso de união estável, é como se fosse ali o marido e a mulher, tá? O cônjuge. É como se fosse, vai ter o mesmo direito. A única diferença é que vai ter um pouco mais de dificuldade se essa pessoa não tiver aí documentos, já que ela não tem uma certidão de casamento. Então, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas ela tem o mesmo direito. Porém, vai ter que provar de forma diferente, né? Da esposa e do esposo. Aquele que só é companheiro e companheira. E quais são os requisitos necessários para se obter a pensão por morte na união estável? Tá. Na união estável, o que acontece? São os requisitos muito parecidos, tá? Com os outros casos, que tem que ter ali, né? A prova do óbito, a pessoa que faleceu, o companheiro, a companheira, ela tinha que ter ali qualidade de segurado, estar contribuindo para o INSS, aí um especialista vai analisar isso, tá bom? E essa pessoa que é companheira, companheiro, ela tem que ter alguma documentação para ela conseguir fazer esse requerimento de que ela convivia em união estável, tá bom? Então, ela vai ter que comprovar, ele é diferente da esposa, que é automático. Ela vai ter que comprovar, olha, eu convivia com ele, o esposo eu convivia com ela, ou no mesmo endereço, eu tenho comprovante de residência, eu tenho aqui uma declaração de união, e aí ela vai juntando documentos e ela vai conseguir o benefício como se fosse casado, só que vai ter essa dificuldade referente à documentação. Testemunha também é válido, doutora? Testemunha é válido, sim. Só que o que acontece? Não serve só testemunha, tá?
a lei fala que ela tem que ter pelo menos algum documento. Tem que ter de 1 a 2 documentos. E aí, depois de 2015, ainda mudou um pouco mais, exigiu um pouco mais a lei. Esses documentos, eles têm que ser ali dentro de 24 meses antes do óbito, tá? Pelo menos 2 documentos dentro ali de 2 anos antes do óbito. Aí eu vou ouvir uma testemunha. Se eu tiver pelo menos algum documento que vai provar. Ah, tinha uma conta conjunta, tinha a conta de luz ou de água no mesmo endereço, sabe? Esses documentos ali da vida diária, para comprovar que você realmente tinha intenção de ter família com aquela pessoa. Porque como que o INSS vai saber? Ah, a pessoa faleceu, você estava companheiro dela. Não, você tinha intenção de família, então vocês tinham algumas coisas juntos, já internou e você ficou como acompanhante, aí a gente vai buscar documentos. Aí se você não tem muita coisa, aí eu vou inteirar com a testemunha, certo? Para poder a testemunha ali confirmar. Ok. E, doutora, só para esclarecer, qual o prazo, a partir do óbito, é importante a pessoa já poder dar entrada, né? Com Tá. quanto tempo? Então, ela pode dar entrada ali. A lei foi mudando muito, então eu vou precisar saber quando que foi o óbito dessa pessoa. Então, teve uma época que a lei dava um prazo de 30 dias para poder conseguir receber ali o benefício desde a data do óbito. Agora, atualmente, se essa pessoa for menor, né, de idade, dá um prazo aí de 180 dias. Quando não é menor de idade, dá um prazo de pelo menos 90 dias para dar entrada no pedido e conseguir receber os atrasados desde o óbito. Aí, se você demorar, você não vai receber desde a data do óbito, você vai receber desde a data que você fez o requerimento. Ok. E quais as mudanças da lei que prevê que a viúva ou o viúvo, né, não tem direito à pensão por morte? Tá. Então, a lei, como a gente vem falando, ela vem mudando no decorrer dos anos e acrescentou aí que se o viúvo ou a viúva tiver um processo aí criminal, né, que encerrou, já transitou em julgado, não cabe mais recurso, e foi comprovado que essa pessoa viúva, ela participou do crime, né, para matar ali o cônjuge, o companheiro, aí ela não tem direito à pensão por morte. Ou quando essa pessoa simulou uma união estável, porque acontece muito, ou um casamento. O que que acontece? Qual que é ali no direito de família os requisitos para dizer que você tem uma união estável? Você ter uma convivência pública, ou seja, os vizinhos sabem, as pessoas sabem, tem no Instagram, tem no Facebook. A intenção de ter família. Você não está ali com a pessoa hoje, amanhã, você tem uma intenção de ter família e duradouro. Mas o que que pode acontecer? Ah, fulano tá doente, ou aconteceu alguma coisa, eu vou casar com fulano, eu vou fazer uma união estável só para ter pensão. Aí, se ficar configurado isso, o INSS descobrir essa fraude, não era família. Aí também você não tem direito, tanto quando comete um crime ou a fraude. Ok. E quais são os tipos de problemas que podem ocorrer no momento da entrada do pedido? Então, focando na união estável, e a gente vai falar um pouquinho até da experiência que a gente tem. Quais são os problemas? Documento. Porque quando a pessoa está em união estável, ela vai vivendo. E tem muita gente, assim, muito independente, então não tem nenhuma conta conjunta. A conta de água e de luz nem é no nome do casal. Um tem o nome na conta de água, o outro na conta de luz. Às vezes cada um tem sua casa, então as pessoas elas vão ficando muito desprendidas e não pensam muito na hora que aconteceu o óbito de um ali, né, dos companheiros. Então, qual é a maior dificuldade? Documentação. Você comprovar que você estava com aquela pessoa e principalmente depois dessa mudança da lei para os óbitos mais recentes, durante 2 anos, né? Então, você ter ali sempre uma prova com nome, com endereço, imposto de renda, alguma coisa durante esses 2 anos documental, que não seja só vizinho, não seja só testemunha. Essa tem sido a maior dificuldade. E é algo que a gente precisa falar para que as pessoas elas possam procurar uma orientação. Está na hora de fazer uma declaração de união estável? Está na hora de
poxa, eu já quero constituir família mesmo. Fazer o seu casamento ali, certidão de casamento, porque está muito carente de documentação, os casos de união estável, na hora de provar na justiça ou no INSS. Eu justamente iria perguntar quais seriam as provas, né, que é possível provar. Então, a doutora já até citou, né, as contas, que é importante. E isso é importante também, fazer aquela declaração no cartório, declarando a união estável, doutora, seria importante? É importante, mas com muito cuidado. O que acontece? Esse é um caso em que a gente precisa de uma consultoria jurídica antes. Às vezes, a cultura, né, da população eu vou procurar uma consultoria jurídica quando já fui negado pelo INSS. E isso dá muito errado. Por quê? Já aconteceu das pessoas fazerem declaração de união estável depois que o companheiro já morreu e o INSS não aceita. Já aconteceu de fazer declaração de união estável com data errada. Ou então, eu vou casar. Aí tava junto 20 anos e casou naquele ano. Aí, se naquele ano o companheiro morrer, pro INSS, você tem um ano de casamento. Você não tem 20 anos junto. Então, para fazer essa declaração, precisa de uma consultoria para poder saber assim, o seu caso específico. Você vai fazer uma declaração da data tal até a data tal, e depois, se você quiser casar, vai ser a partir da data tal. Aí eu vou ter documento forte na hora de um pedido de pensão por morte, certo? Então, essa declaração tem que tomar cuidado, porque tem casos de pessoas até que escrevem coisa errada nessa declaração. Teve uma vez que eu vi que, eu estou há tantos anos de concubinato com fulano. O INSS não aceita. Não aceita que tenha duas companheiras, dois companheiros ao mesmo tempo. Então, tem que analisar certinho o seu caso para fazer essa declaração. Ela estando correta, ela é válida. Antigamente, podia ser feito a anotação na carteira de trabalho. Isso ainda continua, doutora? Muito difícil, muito difícil. Isso é bem antigo. Hoje em dia pede prova contemporânea, ou seja, faleceu agora. Então a gente precisa prova. Tem aí o mesmo endereço, receber a carta no mesmo lugar, fazer a movimentação bancária. E assim, eu estou falando um exemplo, mas quando a gente vai conversar, a gente vai tentar buscar muita coisa, né? De repente, você teve filho. Mas você não casou. Então, a certidão ali de nascimento dos filhos com o nome do pai e da mãe serve para a união estável. Coisas contemporâneas. Essa coisa assim da carteira de trabalho é coisa mais antiga, que atualmente vai ter mais dificuldade. Ok. E é possível requerer a pensão por morte numa união estável de ex-companheiros ou ex-companheiras? Sim, é possível. Pode sim. E aí, sempre ali medindo, né? Como eu estou falando aqui. Não pode ser assim ao mesmo tempo. Porém, vamos supor que eu sou ex-companheiro e a pessoa já está com outro companheiro. Quando que eu vou ter direito a essa pensão por morte? Quando eu fiz a separação, ou eu me divorciei, ou separação, ou encerramento da união estável, eu fiquei recebendo alguma pensão alimentícia. Acontece. O cônjuge ele é condenado a pagar a pensão alimentícia, ou aquele que separou, ele terminou a união estável. Combina um com o outro ele de continuar arcando com a sua vida, mesmo sendo ex-companheiro. Aí esse companheiro que estava recebendo ajuda financeira vai partir para o INSS e vai tentar comprovar, eu também dependi dele. Apesar de ser ex, eu dependia. Aí o INSS vai analisar. Se ficar comprovado que depende financeiramente, vai conseguir a pensão por morte também. E existe a possibilidade da pensão por morte ser dividida entre o cônjuge, ou os filhos, ou os pais, no caso? Tá, pode ser dividido. Só não pode ser para todo mundo assim. Como a gente falou no começo, tem a classe 1, que é cônjuge e filho. Então, tem cônjuge e filho, eles podem dividir. Mas não pode dividir assim, cônjuge, filho e pai. Entendeu? Porque o cônjuge e o filho exclui a possibilidade dos pais conseguir. Então, tendo cônjuge e filho, pode dividir. Aí, não tem cônjuge, não tem filho. Aí são os pais. Não tem os pais. Aí são os irmãos, ele menores ou inválidos. Não dá para dividir para todo mundo. Então, geralmente, assim, o que mais acontece é dividir
entre cônjuge e filhos, né? Mãe, o filho, pai e o filho. Pode sim. E quando se deve procurar a ajuda especializada de um advogado para poder dar entrada na pensão por morte? Qual é o momento, então, doutora, correto Tá. de se procurar essa assessoria? Então, o que eu costumo dizer, né? Quando já aconteceu ali a morte, o óbito, né? É muito importante procurar uma assessoria jurídica de alguém de sua confiança, especializado, desde o começo, desde a hora que vai dar entrada lá no INSS. Porque se você juntar alguma documentação errada, falar algo errado, isso vai atrapalhar um processo judicial. Porém, eu ainda falo mais. Eu acho que nesses casos é um caso de uma consultoria antes da morte. É um planejamento daquela família. Vamos supor que só um deles trabalha, só o marido trabalha, só o companheiro trabalha, ou só a companheira. Gente, se um deles falecer e você não tem como provar, você vai passar por um período financeiro muito complicado, ou os filhos. Então, qual que é o momento do planejamento? Desde quando os dois estão vivos. E isso não significa que você está querendo a morte do outro, não. Você está ali planejando a sua família. O que, que você vai fazer? O que, que você vai perguntar para o advogado? Ó, já estou tantos anos morando junto aqui com fulano. É hora de fazer a declaração de união estável? Ou é hora do casamento? Porque às vezes até antes de casar é bom fazer a declaração de união estável para comprovar que estava antes uns 20 anos junto e agora casou. Sabe? Por que é importante essa declaração? Porque se você for para o INSS comprovar, nossa, eu tenho certidão de casamento, só um ano, você vai entrar na lei lá que fala, dependendo se você tiver menos de 2 anos de casamento, você não tem uma pensão vitalícia. Você tem alguns meses de pensão. Então, qual que é o momento de procurar? Preventivo. Olha, eu tô aqui, eu tenho intenção de ter família, a gente já vai ter filhos, ou não tem filhos, mas a gente realmente quer estar junto, vai buscar qual é a melhor documentação para você. Não espera o problema aparecer, não. É consultoria. Ok, doutora. E agora a gente entra na parte das perguntas dos internautas. Para quem quiser mandar, que está na live com a gente, quiser enviar sua pergunta, sua dúvida, pode enviar que a gente faz para a doutora Nayara Cordeiro. E a gente vai começar pelas perguntas das redes sociais. Eu tenho a pergunta da Amanda Bernardo, enviou via Instagram. Ela pergunta: o pai da minha filha morreu e ela divide a pensão com mais 3 irmãos. É certo isso? Sim, sim. Então, o que acontece? A primeira classe ali, os filhos, eles dividem entre si. Não pode, eu pedi primeiro, eu vou ficar com a pensão, tá? Se tem 3 filhos, vai ratear para 3. Se tem 4 filhos, vai para 4. Até alcançar ali a maioridade. Pode dividir sim, para os 3 filhos. Ok. E a gente tem a pergunta da Janaína, de Cabo Frio, que foi enviada pelo site. Ela diz: quando o homem não é divorciado, mas já vive em uma união estável com outra pessoa há 3 anos e ele morrer, a ex terá direito ou quem está em união estável? Esse é o caso que mais complica, entendeu? É o caso que precisa de uma consultoria. Nesse caso aí, o que acontece? Teve uma separação de fato, vai gerar talvez uma briga jurídica. Por quê? Caso ele falecer, a esposa que tem a certidão de casamento, vai dar entrada na pensão. O que o INSS vai pensar? Ó, ela é a esposa, vai conceder. Mas ele estava com quem de verdade? Estava com a companheira. Aí a companheira que vai ter que provar que estava com ele, porque a certidão de casamento é uma prova muito boa, entendeu? Uma prova muito firme. Então a companheira vai ter que provar que ele estava separado de fato, esse é o nome jurídico. Apesar de não ter divorciado, estava separado de fato e estava com ela. E que a esposa lá, ele não morava com a esposa, não pagava as contas. Aí olha só a briga, né? É um problema, é uma coisa que não tem como a gente falar assim, com certeza você vai conseguir. Pode dar ali uma briga jurídica, sim, para provar quem estava com direito. Ok, a gente tem uma pergunta aqui da live, é do Uhum. já. Ele dá boa noite. Quando o casal só morou junto e tem um filho, se o pai falecer, o filho tem direito à pensão?
Sim, o que que acontece? O filho tem direito à pensão, independente se esse casal morou junto, não vai morar junto. Aí, porque aí o filho entra na classe de filho, entendeu? Ah, o cônjuge, o companheiro separou. Você registrou a criança, tem lá a certidão de nascimento, o filho tem direito. Ah, não registrou. Aí são outras ações na justiça, reconhecimento de paternidade. No momento que é reconhecido que ele é filho, independente se só morou junto e não casou, o filho tem direito à pensão por morte. Ok. E a gente vai então para a pergunta do João Pedro de Minas Gerais. Ele diz: a Uhum. pensão por morte é vitalícia ou não? E qual seria o cálculo para a esposa receber quando a pessoa só ganha um salário mínimo? Seria o 100% do valor? Tá, entendi. Então, antes da lei lá de 2015 e algumas outras leis que alteraram a legislação previdenciária, era vitalício para todo mundo. Faleceu, vitalício. Quando foi em 2015, 2019, com a reforma, já foram trazendo outras coisas. Então, não é vitalício para todo mundo mais. Aí, depende da data do óbito. Se esse óbito foi a partir de uma data ali, 2015, 2018, aí tem que analisar na lei, vai ver qual é a idade. Vamos colocar aqui que é a esposa. Qual a idade que a esposa tinha quando o companheiro ou o esposo faleceu, tá? Dependendo de qual idade que ela tinha e quanto tempo estavam juntos, vai ter uma escala. Ah, tinha menos de 44 anos, vai ter 20 anos de pensão. Tinha 20 e poucos anos, vai ter 10 anos de pensão. Vai ter uma escala lá na lei. Quando que é vitalícia? A partir dessa lei nova. Se a pessoa tiver de 44 anos para cima, a esposa, na data do óbito, né? Ou o esposo na data do óbito, aí é vitalício. Menos de 44 anos, vai ter uma regrinha lá que a gente vai ter que olhar. Você vai ficar com 10 anos, 15 anos, 4 meses de pensão. E aí, a parte que ele perguntou do valor. Antigamente, também era 100% do valor do pensionista, né? Ali quem faleceu. Então, quem faleceu recebia 2 salários mínimos. Quem faleceu recebia 1 salário mínimo. Era 100% valor pensão por morte. Atualmente não é mais 100%, é 60% do valor. E vai diminuindo. 50%, mais 10% se tiver uma esposa, mais 10% se tiver filho. É uma conta sem fim. Porém, tem uma coisa importante que ele perguntou aí. Se era só salário mínimo, mas você pode ficar tranquilo. Que aí vai fazer a conta ali dentro do salário mínimo. Ah, mas era um salário mínimo e tem 2 filhos. Não vai ser um salário mínimo para cada um. Metade para cada um do salário mínimo. Entendeu? O ideal é que não use nessa conta menos de salário mínimo. Mas pode dividir o salário mínimo? Pode. Pode dividir o salário mínimo. Tá bom? Então, no caso de esposa, se não tiver filhos, for só a esposa, ela recebe o valor integral do salário mínimo. Isso. Exato. Ok. E a gente tem a pergunta da Gislaine, de Campo Grande. Ela pergunta: é possível ter direito da pensão por morte com menos de 2 anos de união estável? Então, tem direito, mas não vai ser vitalício. Vai conseguir uns 4 meses de pensão e vai cessar. Entendeu? Porque a partir dessa lei de 2015, tem que ter pelo menos 2 anos de união estável e ali umas 18 contribuições da pessoa que faleceu. Tem uns casos em que morreu de acidente, comprovou que foi um acidente, aí a gente vai avaliar de outra forma. Talvez consiga um pouco mais de tempo de pensão, tá? Mas a regra geral é menos de 2 anos, vai ficar ali com 4 meses ou um pouco mais de pensão, tá bom? Ok. E a gente tem a pergunta da Clara, que foi enviada pelo site de São Paulo. Ela pergunta: eu morei 20 anos com meu marido e ele faleceu há pouco tempo. Eu entrei pedindo a pensão por morte, mas foi negado, pois os pais e 2 filhos que ele tem maiores também entraram pedindo. O que eu devo fazer agora? Então, você tem que procurar um advogado de sua confiança para analisar o caso concreto. Porque aqui, né, na live, a gente consegue trazer as regras gerais da lei, né, para você ficar ciente.
é até educativo. Mas agora o caso concreto a gente vai ter que puxar lá a sua história, sentar com você, ver quais documentos você tem, ver se essa mãe e esse pai, eles tinham realmente dependência econômica desse filho. Esses filhos maiores, eles eram inválidos, porque os filhos maiores inválidos têm direito. E ver se você tem direito, porque se você conviveu 20 anos, a gente tem que puxar algum documento aí, nem que seja para ratear. Mas aí só olhando o caso concreto, tá bom? Você tem que procurar uma ajuda jurídica de um especialista. Ok, doutora. E a gente tem a pergunta da Lídia Castro, de Minas Gerais. Ela pergunta: em caso do companheiro ter seguro de vida, ele já pode deixar no nome da companheira tanto o seguro quanto declarado o INSS ou não? Então, aí a gente já vai entrar em outro patamar, que não é só INSS. Seguro de vida, a gente vai ter que ver as regras ali, né? Do contrato de seguro de vida. A gente vai ter que ver regras de direito de família, que aí já entra em herdeiros, quem são herdeiros, quem é meeiro, o filho tem direito, sabe? A gente não pode deixar só uma coisa só para a esposa ou só para o marido. Geralmente no direito de família, de regra geral, tá? A gente tem 50%, quem é esposa e quem é marido tem 50%. Os outros 50% você não pode sair doando tudo, porque se tiver filho, aí a gente vai entrar em outro detalhe, quando a gente fala de seguro de vida. Quando a gente fala agora de pensão, que é o nosso foco aqui, de INSS, aí pode sim deixar a declaração de união estável antes de falecer, e aí vai ter certeza que você tinha união estável com aquela pessoa. Aí vai ter um documento para aquela pessoa fazer o requerimento no INSS. Conseguir a E a pensão. Lúcia está mandando boa noite aqui para a doutora e mandando os Ah, parabéns, que amou as respostas. a Lúcia, Falou que ela... um beijo para a Lúcia. A Lúcia é minha mãe. Ela tá aí, me deu essa força aí durante tantos anos para poder me formar. Beijo, mãe. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é do Lucas, de Pernambuco. Ele pergunta: a minha companheira morreu há 25 dias, doutora. Ela não era aposentada, mas trabalhava registrada como doméstica. É possível requerer a pensão por morte? Sim, primeiro eu sinto muito, né, por esse período, a sua dor, esse luto. E pelo que você falou, é possível. Só que a gente precisa olhar a documentação. Ela não era aposentada, mas se ela trabalhava de carteira assinada, como doméstica, a gente entende que ela tinha contribuição para o INSS e tinha ali qualidade segurada. Então, muito provavelmente consegue. Qual o problema que pode acontecer se você der entrada e falar que ela não tem contribuição, aí é uma outra história, né? A gente vai verificar se os empregadores estavam recolhendo, porque a obrigação era dos empregadores, se tinha recolhimento abaixo do salário mínimo, isso é uma outra questão, tem que complementar dentro de um prazo. A gente analisando essas questões de contribuição, estando tudo ok, aí você tem direito sim, tá bom? Ok, doutora. E faltou acrescentar algo que a doutora gostaria de estar acrescentando sobre o tema pensão por morte? Então, eu acredito que a gente falou sobre tudo. Deixa eu olhar aqui algumas anotações. Complementação, a gente falou. Falamos sobre cônjuge, união estável. Tudo certo. Só uma coisa que eu gostaria que a gente tomasse cuidado é essa questão quando é rateado, que acontece muito. Então, assim, rateia a união entre mãe e filho, né? Aí esse filho vai ter ali a maioridade, aos 21 anos. Lá no direito de família, acontece muito de esse filho conseguir pensão alimentícia do pai ali até fazer universidade, até 24 anos. E às vezes o pessoal confunde, acha que a pensão do INSS vai ser a mesma coisa. Não é. Fez 21 anos e esse filho não é inválido, vai acabar a pensão por morte. A gente fala por questão de conhecimento, até para esse jovem se planejar. Porque lá no direito de família, às vezes a gente consegue que continue pagando até fazer a universidade. No direito previdenciário, é até 21 anos. Depois, cessou. A não ser que esse filho tenha alguma deficiência,
intelectual, sensorial, aí ele vai conseguir uma pensão direto aí por conta da invalidez. Acredito que só isso a gente já complementa. E, doutora, então, quando ela é rateada e o filho completa os 21 anos, ela passa a ser integral para a mãe, no caso, que recebia, para a companheira? Aí depende da data do óbito. Se a data do óbito foi na época que a lei falava que podia ratear, vai conseguir. Por quê? A lei previdenciária, ela vai de acordo sempre com a data do óbito. Existiu uma época que era assim, ó, R$ 700 para o filho, R$ 700 para a mãe. O filho fez 21 anos, agora a mãe vai ficar ali com 1.400. Existiu uma época assim. Agora, depois aí da reforma da Previdência, várias reformas, a cota do filho some, extingue, não volta para a mãe. Então tem que saber quando foi a data do óbito, para saber qual lei que vai caber no caso, tá bom? Ok, doutora. E eu gostaria que a doutora deixasse as suas redes sociais para quem quiser seguir a doutora e acompanhar as dicas na sua rede social. Sim, @Nayara Advocacia, e-mail nayara-advocacia@hotmail.com. Lá a gente coloca algumas dicas, algumas informações aí para a sociedade ficar ligadinha na questão de direito previdenciário. E eu gostaria de agradecer a doutora por mais uma entrevista aqui, trazendo esclarecimento e orientando aos internautas, à população do Brasil todo. Então, eu agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente nos espaçosjurídicos.com.br. Eu que agradeço, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, viu? Uma boa noite aí para todos. E para você que quer acompanhar as dicas da doutora, só seguir ela lá no Instagram dela. E também ela tem as dicas no Instagram dos espaçosjurídicos.com.br, que ela faz parte dos espaços jurídicos. Agradeço imensamente o carinho dos internautas que acompanhou a live, participou da live, enviaram as suas perguntas pelas redes sociais, pelo site, enfim, agradeço imensamente e a gente termina o programa Bate-Papo Legal aqui com a doutora Nayara Cordeiro, desejando uma boa noite a todos e uma boa noite, doutora. Boa noite. Tchau, tchau.